Arthur Lira se reúne com os líderes em Brasília. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas tem buscado maneiras para tentar adiar esta votação da reforma tributária. Ele, inclusive, convidou os deputados federais para uma conversa ontem, aqui no domingo, no Palácio dos Bandeirantes, ressaltando a importância de respeitar todos os trâmites legais do Congresso para uma mudança constitucional profunda. O governo paulista expressa uma grande preocupação em relação ao Conselho Federativo, que vai gerir o novo imposto sobre bens e serviços. E teme, inclusive, perder a autonomia na gestão dos recursos. Felipe, essa também é uma outra situação muito importante, para a nossa discussão da semana, até porque, de um lado, a gente vê que os governos estaduais e municipais também ainda estão muito preocupados com várias indefinições. De um outro lado, há uma grande pressa de Arthur Lira em tentar aprovar isso ainda esta semana, com um receio de que o assunto aí acabe caindo um pouco mais, perdendo vamos dizer assim, o calor dessa discussão, que é tão importante neste momento, e aí Arthur Lira tem tentado correr para esta aprovação. Porém, ainda assim, muitos deputados, muitas alas e, como a gente viu aí, tanto Mourão falando no Senado, representando ali o senador Hamilton Mourão, o próprio governador Tarcísio, ainda estão muito inseguros com o texto aí substitutivo que foi apresentado, da forma ainda como está, e que acreditam que uma discussão mais ampla precisa ali, de mais tempo para se discutir, tem essa discussão um pouco mais ampla para se realmente bater o martelo num assunto que é tão importante. 3 décadas, mais de 30 anos, há uma grande discussão sobre a importância dessa unificação tributária, desses impostos, e agora, num ali, rápido ali, no momento em que o Arthur Lira quer colocar isso para esta semana ser votado, tem gerado bastante preocupação. Há todo um lobby, há toda uma grande discussão em relação a esta articulação política. Essa é uma semana aí de muitas articulações, E também a gente vê, Felipe, isso acontece, segundo muitos analistas políticos, que está em jogo, aí várias questões estão em jogo, Mas uma delas é que o governo estaria ali muito pressionado para conseguir essas aprovações, nessas articulações, estaria muito pressionado pela União Brasil, pelo cargo do Ministério do Turismo. Vale lembrar que a ministra não saiu ainda, mas há uma grande pressão para que ela deixe o cargo. Ela viajou na semana passada, muitos viram como se fosse ali uma articulação dela em adiar essa decisão, uma pressão maior para se manter. Daniela Carneiro, que é do União Brasil, que era do União Brasil quando foi empossada ali como ministra do Turismo, saiu do partido para acompanhar ali o marido dela. E aí, a vaga que é do União Brasil, há uma grande pressão, inclusive pelo próprio partido, para fazer essa troca deste comando, O próprio Celso Sabino, o deputado Celso Sabino, já é tido aí como o nome a substituir a Daniela, e ele já tem visto, segundo informações de bastidores ali lá, ele já estaria até trabalhando ali para pressionar a aprovação de verbas, agendar, inclusive ali alguns pontos já sendo tocado ali, como se fosse realmente o ministro sem ser tomado posse. Ela volta essa semana de Portugal, vamos aguardar aí, mas tudo indica que neste momento, pelo menos na visão de muitos analistas políticos, que a fragilidade do governo no Congresso teria então feito Lula considerar que aí o pragmatismo é uma virtude mais valiosa do que a gratidão. Por que gratidão? Porque o marido de Daniela o apoiou, trouxe aí um grande apoio para Lula, ele que é prefeito na Baixada Fluminense, e agora Lula está aí, tendo que ceder por este lado em relação a conseguir este apoio lá na Câmara e pressionado, inclusive, pelo centro, União Brasil, um partido que tem feito aí muita pressão, o centro tentado ali pressionar o governo para essas negociações. Ou seja, tem um longo caminho de lobby de negociação ainda esta semana para que essas pautas sejam realmente colocadas ali em votação, em plenário. Mas tudo indica, que pelo menos a reforma tributária vai ser aí uma das mais difíceis para que Arthur Lira consiga, de fato, aprovar até sexta-feira. Tem toda essa ala, outra parte, ainda muito receosa em se fazer uma discussão tão importante em apenas alguns dias. Pois é, são várias pressões, Paula, em cima do presidente da Câmara, Arthur Lira. Como você muito bem comentou, existe essa primeira barreira, que é a questão da base do governo. O próprio líder do PT
na Câmara dos Deputados, né, o deputado José Guimarães, ele disse que é sim possível que haja a troca da ministra do Turismo em troca de uma articulação melhor, de um reforço na base do governo, justamente para poder ter votação expressiva nessas matérias importantes para o governo, principalmente nesse finalzinho aqui, nesse comecinho de mês ou fim da sessão legislativa lá no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, já que o recesso parlamentar começa no dia 17 de julho. Então temos essa semana de votação, tramitação. A semana que vem também pode haver, mas aí seria só um rescaldo ali, caso as coisas não saiam da mesma forma que o próprio presidente da Câmara quer. Agora, essa é uma pressão de base, de apoio, de formação de maioria para poder passar as propostas. Tem uma segunda questão bastante importante, uma outra pressão, que é como a gente falou, do próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que diz que da forma que está, São Paulo perde arrecadação, perde protagonismo, perde, inclusive, o seu protagonismo justamente na arrecadação e também a pujança de São Paulo como um grande, um grande arrecadador, e fica meio obscura, né, a reforma tributária, porque não se sabe exatamente. Engrossa esse coro, Paula, o próprio governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O próprio Alexandre Padilha, né, ministro das Relações Institucionais, foi a Aparecida de Goiânia, ele foi ao estado, conversou com o Ronaldo Caiado para tentar articular e garantir o apoio de Caiado para esse tema, né, que é muito importante para o governo. Mas parece que nada feito. Caiado vai a Brasília nessa semana para tentar articular, tentar colocar seus pontos. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, que é uma proposta obscura, que falta clareza nas informações, que da forma que está não favorece estados, não favorece municípios, favorece apenas grandes indústrias. E ele diz que vai trabalhar fortemente para dizer que dentro dessas regras tudo está dessa forma obscura, porque não tem nada que diz, por exemplo, qual é a taxa que vai ser da tributação no Brasil, que as pessoas que estão, obviamente, debatendo e propondo a reforma tributária não sabem responder qual vai ser efetivamente a alíquota ou a taxa ou a tributação efetiva aqui no Brasil. Então, esse é um ponto muito importante, essas pressões que estão acontecendo, né, por parte dos governadores, e a gente percebe governos muito importantes, né, estados muito importantes, que acabam, né, tendo um poder de pressão um pouco grande. E como eu citei São Paulo, né, a gente lembra que o próprio governador de São Paulo e agora vice-presidente Geraldo Alckmin, ele também, né, tá ali articulando justamente por ter uma penetração um pouco mais no setor industrial. Ele também é ministro, né, da indústria, então tem toda essa articulação. E o vice-presidente falou o seguinte, que no Brasil o imposto é pago na origem, então São Paulo fabrica mais do que consome, São Paulo paga mais imposto e isso elimina a guerra fiscal. O vice-presidente falou que investimento não vai ser feito por artifício tributário e que o caminho para dirimir todas essas discordâncias é o diálogo, vai seguir ouvindo todo mundo, justamente para tentar, né, equacionar todas essas questões que estão ainda sendo colocadas como entraves para crescer ou para andar com a reforma tributária. Alckmin falou que esse objetivo é reduzir o custo do Brasil, simplificar o sistema, trocar os tributos sobre consumo, que são 5 atualmente, para 1, enfim, deixando argumentos favoráveis à reforma tributária. Agora, por outro lado, precisa ser um pouco mais bem claro, explicado, um pouco mais claro, justamente para trazer, né, como que vai ser essa reforma como um todo, porque muitos setores ainda estão pé atrás, tanto com a incidência do tributo, a carga tributária e esse período de transição, que para muita gente esse período acaba sendo muito extenso e acaba não dando o devido trâmite legal ali, né, a possibilidade de melhorar o sistema
com esse período de transição tão amplo, Paula? Felipe, essas dúvidas, né, elas são importantes, inclusive, não se pode aí definir, né, exatamente esta alíquota não será definida agora, ela é definida depois, né, é feito aí um outro projeto de lei, um PL para se definir a alíquota em relação à reforma tributária, agora seria o modelo e depois, então, o valor desta alíquota, e é este ponto, na verdade, que gera muita incerteza ainda. O próprio Bernard Arnault disse na semana passada, né, lembro ali o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernard Arnault, ele havia informado, acho que foi no meio da semana passada, inclusive, que toda essa, né, discussão, que em hipótese nenhuma a alíquota do imposto sobre bens e serviços chegará a 30%, como se havia ali uma grande preocupação, né, principalmente para o setor de serviços, há uma grande tensão de como que vai ficar essa distribuição ali em relação à alíquota da reforma tributária. Ele ainda explicou, né, que essa alíquota vai ser calibrada para manter as arrecadações nos níveis atuais, mas assim, muitas incertezas, muitas preocupações para vários setores de quanto que vai ser essa definição, porque a discussão agora não é essa, a discussão agora é a unificação dos tributos. As alíquotas em si, o percentual para cada um não vai ser discutido agora, então é isso que é uma grande preocupação em relação à reforma. Como você estava falando agora há pouco aqui do Tarcísio, né, o Felipe, um outro ponto também acho que é muito importante, o ministro, o governador de São Paulo, ele já se mostrou favorável em relação, assim, à necessidade de se ter esta reforma tributária, mesmo sabendo que num curto prazo, São Paulo não vai ser prejudicado, não vai ser beneficiado. São Paulo vai deixar aí uma grande arrecadação, porque o modelo muda, não se tributa mais na produção, se tributa no destino. São Paulo, o estado de São Paulo deve aí ser impactado em 22 bilhões de reais. Ele é a favor de se fazer algo estrutural, mas não é a favor do modelo como está sendo sugerido, né, justamente por deixar ali muitas pontas soltas, faltas de respostas exatamente em relação a essa discussão, né? Só para a gente ter uma noção, inclusive até estava aqui com alguns dados sobre esta discussão toda em relação ao Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo que tem, né, além deste valor expressivo, tem também aqui, né, 22% da população brasileira, 46 milhões de pessoas, tem uma grande preocupação do governador sobre esta questão de arrecadação, se tiver esse impacto realmente, né, de uma forma tão expressiva, o Estado de São Paulo tem um número muito grande da população brasileira, ele acredita, inclusive, aí, né, que isso precisa ser discutido com mais calma e não ser assim tão a toque de caixa, tão rápido como se quer, né? Como Arthur Lira deseja, como se deseja aí essa aprovação, que na visão tanto do Tarcísio, você citou o governador, foi do Paraná que você citou? Quem foi o governador? Goiás, perdão. Ronaldo Caiado. Eu vi também o próprio Eduardo Leite também nesse mesmo movimento, engrossando o coro aí de muitos governadores aqui, principalmente da região sul e sudeste do Brasil, preocupados justamente com as mesmas questões. Vai se ter lá um fundo, né, o fundo federativo, para se suprir aí um pouco dessas perdas, mas eles estão muito ainda incertos sobre qual vai ser o percentual destinado deste fundo para cada estado, se vai ser o suficiente para arcar com todas as despesas, o quanto isso vai, né, de certa forma, impactar no médio e longo prazo, ou seja, é uma discussão muito ampla para se resolver há poucos dias, mas vamos ver ali, porque o poder de articulação de Arthur Lira é muito forte, a gente não pode esquecer disso também. Pode ser aí que o presidente da Câmara acaba surpreendendo, né, com essa discussão. Vamos ver se vai ter algum pedido de vistas ou não sobre a reforma tributária, mas que tudo indica é que ainda vai ser uma semana de muita pressão para que este tema, pelo menos, fique para depois do recesso.